Olá, amantes da história e historiadores de plantão. Sejam muito bem-vindos ao Momento História, o seu canal para desvendar os grandes enigmas do passado e entender como eles ecoam no nosso presente. E hoje, preparem-se para uma viagem fascinante e, por vezes, dolorosa, pela relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Vamos mergulhar em uma história de poder, interesses e intervenções que moldou e continua moldando o destino do nosso continente. Será que você já parou para pensar como as decisões de um presidente no início do século XX ainda influenciam o nosso dia a dia? Como novas roupagens para antigas ambições ainda nos afetam? É isso que vamos desvendar agora. O grande porrete de Theodore Roosevelt, o início da hegemonia. Imagine o cenário. Virada do século XX. Os Estados Unidos, emergindo de uma guerra com a Espanha, se consolidavam como uma potência global. No comando, um homem enérgico e com uma visão expansionista. Theodore Roosevelt. Ele tinha uma frase que se tornou o lema de sua política externa. Fale manso e carregue um grande porrete. Você irá longe. Esse porrete não era uma metáfora vazia. Era o poder militar crescente dos Estados Unidos, pronto para ser usado. A essa filosofia, Roosevelt adicionou o famoso corolário de Roosevelt à doutrina Monroe. Se a doutrina original dizia a América para os americanos, impedindo a colonização europeia, o corolário subverteu tudo. Ele dizia que os Estados Unidos tinham o direito, e até mesmo a obrigação, de intervir nos países latino-americanos se seus governos fossem considerados incapazes ou agissem com má conduta crônica. Ou seja, se o vizinho não se comportasse bem aos olhos de Washington, o tio Sam batia a porta, com o porrete na mão. As consequências, meus amigos, foram devastadoras. Vimos ocupações militares em Cuba, na República Dominicana, no Haiti, na Nicarágua. O próprio Canal do Panamá, estratégico para o comércio global, só saiu do papel após os Estados Unidos apoiarem a secessão do Panamá da Colômbia. A soberania de muitas nações jovens do nosso continente foi, literalmente, esmagada. O colonialismo disfarçado, a visão do professor e historiador Paulo César de Almeida Barros Lopes. E para entender a profundidade desse impacto, temos uma contribuição essencial do professor historiador Paulo César de Almeida Barros Lopes em seu artigo Estados Unidos, o processo de formação de um império, uma nova forma de colonialismo e as consequências para a América Latina. Paulo César nos mostra que não foi apenas um porrete militar, foi a instauração de um colonialismo não presencial. Pensem em Cuba. Após a independência da Espanha, os Estados Unidos impuseram a famigerada Emenda Platt na Constituição cubana. Essa emenda dava aos americanos o direito de intervir na ilha quando quisessem. Não precisava mais de colonos na terra, bastava uma cláusula legal para manter o controle. O artigo de Paulo César detalha essas intervenções, nomeando países e anos, provando que não era um caso isolado, mas uma política sistêmica. Esse artigo vai além. Explica que essa forma de dominação se deu também pela cooptação de elites e forças armadas locais, e pela influência econômica, o que alguns chamam de diplomacia dos dólares. Ou seja, um controle que não precisava de exércitos em cada canto, mas que garantia os interesses de Washington de outras formas. O autor é contundente ao afirmar que essa política era antidemocrática, priorizando o lucro e a influência americana acima de qualquer direito à autodeterminação. Do porrete ao tarifaço. A estratégia de Trump no século XXI. Apresentador. Agora, avancemos no tempo. Saímos das trincheiras do início do século XX e chegamos aos turbulentos anos do governo Donald Trump. As ferramentas mudaram, mas a lógica de projeção de poder, com foco nos interesses americanos acima de tudo, se manteve. O porrete de Trump não era mais militar, mas econômico, o tarifaço. Lembram-se da guerra comercial que ele travou com a China? Pois bem, o Brasil não ficou de fora. Trump impôs tarifas altíssimas a produtos brasileiros como aço e alumínio. A justificativa era sempre a mesma: comércio injusto, proteger a indústria americana. A filosofia era o America First, os Estados Unidos primeiro, sempre. As consequências do tarifaço, para nós e para o mundo, foram claras. Instabilidade no comércio. Onde antes havia acordos e negociações, surgiu a incerteza e a ameaça de retaliações. Pressão unilateral. Países como o Brasil se viram forçados a negociar sob pressão, sem o respaldo das regras multilaterais da Organização Mundial do Comércio, OMC. Impacto econômico. Setores produtivos foram diretamente atingidos, gerando perdas e a necessidade de buscar novos mercados rapidamente. A continuidade do poder. Lições do passado para o presente. Apresentador. E aqui chegamos ao ponto crucial, amigos do Momento História.
Quais as semelhanças e diferenças entre o Big Stick de Roosevelt e o tarifaço de Trump? As semelhanças são notáveis. Unilateralismo. Ambos agiram sozinhos, sem se preocupar em demasia com a consulta ou a aprovação de outros países ou instituições internacionais. O poder dos Estados Unidos como ferramenta de coerção sempre esteve em jogo. Proteção de interesses nacionais, seja a segurança geopolítica e a estabilidade regional no passado, ou a revitalização industrial e a correção de balanças comerciais no presente, a prioridade máxima é sempre a agenda americana. Hegemonia e influência. Embora em escalas diferentes, a busca por uma posição dominante, seja regional ou global, é um fio condutor. As diferenças são os instrumentos e o cenário. O porrete de Roosevelt era físico, militar. O porrete de Trump é econômico. Roosevelt agiu no auge da ascensão americana. Trump, no mundo globalizado, muitas vezes desafiando a própria ordem que os Estados Unidos ajudaram a construir. O legado e o desafio da soberania. Meus queridos telespectadores, o Momento História de hoje nos mostra algo fundamental. A projeção de poder dos Estados Unidos sobre a América Latina é uma constante histórica. As ferramentas mudam, a retórica se adapta, mas a busca pela primazia de seus interesses permanece. Desde os navios de guerra de Theodore Roosevelt até as tarifas de Donald Trump, o que está em jogo é a capacidade das nações latino-americanas de definirem seus próprios destinos. O colonialismo não presencial, que o professor e historiador Paulo César Lopes tão bem descreve em seu artigo, nos alerta que a dominação nem sempre vem com bandeiras fincadas, mas pode vir embutida em cláusulas comerciais, em pressões econômicas ou no controle de recursos estratégicos. É preciso que nós, como cidadãos conscientes e estudiosos da história, entendamos esses mecanismos. Não para alimentarmos um anti-americanismo cego, mas para desenvolvermos uma diplomacia mais assertiva, uma economia mais resiliente e uma sociedade mais unida que destaque a defesa da soberania e dos próprios interesses dos latino-americanos. A história nos ensina que a vigilância é eterna e que o conhecimento é a nossa maior ferramenta para construir um futuro mais justo e autônomo para a América Latina. Para se aprofundar ainda mais nesse tema fascinante e entender em detalhes a visão do nosso historiador, confira o artigo completo de Paulo César de Almeida Barros Lopes, Estados Unidos, o processo de formação de um império ou uma nova forma de colonialismo e as consequências para a América Latina. Agradeço a sua companhia nesta jornada. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais momentos de história que te fazem pensar. Até a próxima!